Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Dester. Hoje estamos aqui para aprender como utilizar o Octave, um software gratuito, ou seja, freeware, muito interessante para quem está fazendo o curso de engenharia, para quem já se formou no curso de engenharia, quer se aperfeiçoar utilizando essa sensacional ferramenta, ou para aqueles que trabalhem em qualquer outra área e que se interessem aí pelo uso de ferramentas computacionais para a realização de cálculos dos mais diversos possíveis, desde o mais simples até o mais sofisticado. O Octave é muito fácil de ser instalado, fácil de ser utilizado. É uma ferramenta extremamente poderosa que possibilita desde os cálculos mais simples até os mais complexos. A instalação do Octave é muito simples, né? Ela é bastante semelhante ou praticamente poderia dizer igual à maioria dos softwares. Existe lá um programa de instalação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download do Octave e fazer a sua instalação. Após a sua instalação, você vai cair numa janela e aí nós vamos ver como utilizar. Você instala o Octave, executa o programa e você vai cair numa janela com algumas características que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. E, bem, agora passando aqui por esses slides para nós termos uma ideia básica, né? Primeiramente gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece, a minha formação acadêmica. Atuo como professor nos cursos de engenharia elétrica, controle e automação e ciência da computação. E a minha experiência profissional. As minhas redes sociais, para quem se interessar no assunto de engenharia ou então na área de investimentos e finanças, eu também tenho um canal a respeito disso. Aqui estão minhas redes sociais para contato. Aproveite e, se você se interessa realmente por esse assunto tratado nesse vídeo, já deixe o seu like, que ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas que tenham interesse também. Se você tem interesse nesses assuntos relacionados à engenharia elétrica, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Ok? Bem, o que nós vamos ver nesse vídeo é sobre a instalação, que eu já comentei como fazê-la, os comandos básicos, a matemática na engenharia, ou seja, alguns comandos muito comuns, algumas funções muito comuns na engenharia, e como executar scripts, que é uma facilidade que este software permite. Alguns exemplos que nós vamos ver para solução da equação de segundo grau, trabalho, operações com matrizes e a resolução de funções um pouco mais elaboradas, como por exemplo uma integral. Tá, ok? Os comandos que nós vamos utilizar estão aqui nesta apresentação, que você vai poder fazer o download dessa apresentação entrando no meu site, né, que eu deixei aqui o endereço no início desta própria apresentação. Então serão esses os comandos utilizados e, por fim, um script exemplo. Ok? Então esses slides com todas essas informações você pode obter lá no site professordester.com.br. Bem, então vamos aqui passar para a janela do Octave. Então, depois de fazer o download do programa e executá-lo, você vai ter acesso a essa janela, né? Essa janela que vai ter aqui
nessa área direita uma janela de comandos. Se essa aba estiver acionada, a documentação do Octave, que é muito farta, né, muito rica. Você pode fazer busca por funções, aqui digitar uma função que exista no Octave, e ele traz a descrição da função e também alguns exemplos relacionados por vezes. O editor, que é onde você vai editar o seu script, que nada mais é do que uma sequência de comandos pré-programados que você pode executar quantas vezes você desejar, sem precisar digitar novamente. E o editor de variáveis, se você quiser mudar o valor de alguma variável. Então você pode dar, editar essa variável e mudar o valor dessa variável. Bem, retornando aqui na janela de comandos, que é o nosso principal foco, vamos aqui apresentar a como se dá entrada em comandos e obter resultados de operações matemáticas no Octave. Bem, as operações matemáticas mais simples, tipo somar dois números, né, ele faz com muita facilidade, muita rapidez, mas essas operações eu creio que, né, você pode fazer numa calculadora comum. O mais interessante é realizar operações um pouco mais elaboradas. Então, por exemplo, se eu quiser obter a raiz de uma equação do segundo grau, veja como é bem tranquilo de fazer isso, né? Obter a raiz de uma equação de segundo grau, eu vou entrar aqui com os coeficientes dessa equação, né? O a, que multiplica o x ao quadrado, o b, que multiplica o x, e o c, que é o termo independente, e com esse comando, do jeito que ele está aqui, eu já consigo obter as raízes. Veja que é muito tranquilo de fazer isso. E depois, inclusive, eu posso obter o valor das raízes individualmente, né, fazendo dessa forma, né, digitando x1, né, dessa forma, e x2, e a resposta que o Octave nos dá são exatamente as raízes calculadas, ok? Porque eu armazenei essas raízes no que eu chamo aqui de vetor de duas posições, né? No vetor x de duas posições. Na primeira posição está a primeira raiz e na segunda posição está a segunda raiz. Outra possibilidade também é o traçado de gráficos. O Octave permite traçar gráficos com bastante facilidade. Veja que aqui o comando para traçar gráfico é esse comando, plot, né? Um gráfico em duas dimensões. Primeiramente, eu tenho que definir uma faixa de valores para x, que é a variável em função da qual eu vou traçar o meu gráfico, que no caso aqui é o gráfico da função seno, né? Então, se eu posso determinar aqui uma faixa de valores para x, aliás, devo determinar, né? Então, de 0 a 2π, 2 vezes π, variando de 0,01 em 0,01, ou seja, em passos de 0,01. Esse é o comando para criar uma série de valores a partir dos quais eu posso traçar gráficos, ok? O gráfico resultante aqui deste comando, plot x seno de x, né? Então, onde x é a faixa de valores em cima das quais eu quero traçar a minha função seno, o resultado é este gráfico, né? O gráfico da função seno. Então, veja aqui, praticamente perfeito o gráfico. Lembrar que quanto menor o intervalo, mais perfeita fica a curva. Inclusive, posso colocar, através do comando, esse comando grid on, né, eu posso colocar um grid no gráfico, de forma que fique mais fácil
a leitura dos valores, ok? Então essa é uma função interessante. Eu também posso traçar gráficos, vários gráficos na mesma janela. Isso é interessante, o MATLAB, o Octave, desculpa, permite isso, né? O MATLAB também, mas o Octave permite isso. Então veja só o que eu fiz aqui, eu tracei 3 curvas no mesmo gráfico, sendo uma delas o seno de x, o seno de 2x e o seno de 3x, né? Conforme está aqui mostrado o comando. O comando é assim que se faz, ok? Muito bem, eu também posso traçar gráficos em 3 dimensões, gráficos em 3D, né? Fantástica essa função, veja só que interessante. Eu crio uma faixa de valores para uma variável t, por exemplo, né? Poderia ser o próprio x, né, com esse comando plot3 eu consigo traçar uma curva que varia no sentido do eixo y em seno e no sentido do eixo z em cosseno de t, né, dessa faixa de valores de t que eu acabei de criar aqui, o comando bastante semelhante àquele que eu utilizei para criar uma faixa de valores para x. Tá? E o resultado desse gráfico está aqui representado, né? É uma mola, né? Realmente, a função que permite desenhar e modelar uma mola é exatamente essa, tá ok? Onde eu tenho aqui no eixo y o seno e no eixo z o cosseno variando, certo? Muito bem. Os próximos comandos aqui que nós vamos ver é para trabalho com matrizes, Eu vou fazer o seguinte, vou dar um comando aqui para limpar, né, essa tela, chama-se CLC o comando. Isso faz com que essa janela de comandos aqui seja limpa, né? Deixa ela mais clara para a gente poder trabalhar aqui com matrizes agora. Veja que interessante. Eu posso entrar aqui com 2 matrizes que eu chamei de A e B, né? Armazenei as matrizes nas variáveis A e B, e vale lembrar que o Octave faz diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, ok? Então, variáveis com letra maiúscula são diferentes das variáveis com letras minúsculas, podem ter valores diferentes. Nesse caso, então, a matriz tem na primeira linha 1, 2, 3. Eu separo um elemento de outro em uma determinada linha por um espaço em branco. Quando eu quero criar uma outra linha para a matriz, eu coloco um ponto e vírgula. E crio aqui a segunda linha com os elementos 0, 1 e 4. Espaçados também através com um espaço em branco. E o Octave já entende que são elementos localizados em colunas diferentes da mesma linha. E uma terceira linha aqui, 0, 0, 1. Correto? Muito bem. A matriz B, com esses valores, né, tem a mesma dimensão da matriz A, ou seja, é uma matriz 3 por 3. E aí eu posso fazer, por exemplo, a multiplicação dessas 2 matrizes e armazenar na matriz D. Veja que facilidade, né? Fazer uma multiplicação de matrizes. Também posso fazer a inversão de uma matriz, que é um trabalho extremamente complicado de se fazer manualmente, e o Octave permite fazer a inversão da matriz A, por exemplo, e armazenar na matriz C. Veja como fazer, é A elevado a menos 1. Né? Aqui já dá para a gente perceber que o comando elevar a um número é esse acento circunflexo, ok? Então está aqui a matriz C, que resulta da inversão, do inverso da matriz A. E aí nós temos aqui a possibilidade também de fazer cálculos bem complexos, não? Por exemplo, calcular a integral de uma função. Olha que interessante, aqui eu defini os intervalos de integração de 0 a π sobre 2, defini a função, que é uma função seno, ok? Na variável x, então essa é a forma de definir uma função na variável x.
e essa é a forma de definir o intervalo de integração. Para calcular a integral e armazenar o resultado dessa integral na variável z, eu uso esse comando nessa sequência, né? Onde fun é a variável onde eu armazenei a minha função que eu quero integrar, e x0 e x1 aqui são os limites de integração. Muito tranquilo, não é, pessoal? Então, vamos agora ver como trabalhar com scripts. Scripts são pequenos programas que eu posso executar de forma repetitiva, sem precisar ficar digitando aqui na console, na janela de comando, os comandos. Vamos fazer aqui uma limpeza na janela de comandos e vamos também limpar todas as variáveis, né? Apagar todas as variáveis. O comando para apagar todas as variáveis é o clear all, ok? Então, é isso. Bem, eu já editei aqui um script, e esse script faz o que? Ele realiza algumas operações com dois números complexos previamente armazenados nas variáveis A e B. Eu passei aqui para a aba do editor, aqui eu posso, né, digitar os comandos do Octave. E na hora que eu terminar de digitar os meus comandos, que eu gostaria que fossem executados nesta sequência que eles estão apresentados aqui, eu venho aqui nessa opção e salvo o arquivo como. Né? Salva onde? Em uma determinada pasta que eu já deixei aqui previamente selecionada, né? E chamei aqui meu script de cplx oper, né? Ou seja, operações com complexos. Ok? Então, dê lá o comando salvar, ele vai gravar aqui nessa pasta. Como que eu seleciono a pasta aqui? Nessa opção aqui eu tenho como selecionar o drive e a pasta que você deseja gravar os seus scripts, tá ok? Então, o meu script está aqui, o cplx-oper, salvei essa sequência de comandos aqui. E agora eu volto na minha janela de comando, né, e defino os valores para a variável A e para a variável B. Como eu vou trabalhar com números complexos, eu tenho que entrar com dois números complexos, né, para ter graça, vamos dizer assim, a execução daquele script. Veja, o primeiro número complexo é 3 mais 7i. É assim que eu entro com um número complexo e armazeno esse número na variável A. Um outro número complexo, por exemplo, é o 5 mais 2i, que eu armazeno na variável B. Agora, ao executar o meu script, veja só, aliás, eu não preciso digitar o nome completo do script, eu posso digitar uma parte dele e clicar na tecla Tab, que o próprio Octave completa o resto do script, que esteja armazenado aqui nesse diretório aberto, nessa janelinha. Então, aqui tem que estar aqui o seu script armazenado nesse diretório que está aberto nessa janelinha, a qual eu posso mudar, aqui com essa caixinha de seleção. Ok? Muito bem. Então, ao executar esse comando, eu estou executando esse script. Ou seja, todos os comandos que estão dentro desse script, que eu acabei de gravar aqui, serão executados nessa sequência. Isso é muito bom porque eu posso repetir a execução desse script quantas vezes eu quiser. Então, veja lá. Eu repito, ele me traz os números que eu armazenei, né, na forma retangular, na forma polar. E as operações de soma, multiplicação e divisão, na forma retangular e na forma polar. Tá ok? Esse script fui eu quem desenvolveu. Então, você pode desenvolver aqui qualquer script, qualquer sequência de comandos. Se eu mudar o valor, por exemplo, do número A, veja lá, eu vou colocar 10 mais 15i. Né? Mudei o valor de A, que antes estava 3 mais 7i. Ao mudar o valor e executar novamente o script, veja que os resultados aqui agora
são entre o novo número A que eu armazenei aqui, né, e o B que eu já havia armazenado anteriormente. Então estão aqui os resultados, a soma, a multiplicação e a divisão. E eu posso mudar os valores de A e B quantas vezes eu quiser. Em seguida executo o script, ele vai executar essa sequência de comandos aqui. Muito interessante. Então, é isso, o script e toda a apresentação, né, vai estar disponível lá no site. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo introdutório, nada pensando em aprofundar muito, né, no Octave, mas ele tem muitas outras opções. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber um aviso quando eu colocar um vídeo novo aqui, ok? Muito obrigado e até breve.